Estão me ouvindo? Ixi, só um minutinho, gente. Estão me ouvindo agora? Ah, então ótimo. Ao vivo é assim mesmo, né? Então vamos lá, tudo de novo. Boa noite a todos, para quem tá aqui no Japão, bom dia para quem tá lá no Brasil. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a essa nova live. E primeiramente, né, gostaria de agradecer ao Portal Me. Essa é mais uma live especial em comemoração aos 10 anos do portal. E essas lives elas têm realmente promovido um retorno muito positivo, muito legal, né, da comunidade sobre os temas que estão sendo trabalhados. Mas para isso eu vou pedir para que vocês compartilhem o vídeo, para que vocês divulguem, para que vocês chamem as pessoas para assistir, para participar aqui conosco. E que vocês possam fazer essa troca, né, de contar alguma experiência, de fazer algum comentário, de fazer suas perguntas e de sugerir novos temas para que a gente possa a cada vez mais ampliar, né, a participação de todas e realmente fazer algo que seja de interesse, né, de todas as pessoas. Então, né, a gente já pode começar. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga, estou aqui no Japão há pouco mais de 7 meses e realmente, né, fico muito grata de ter essa oportunidade de participar dessas transmissões, levando um pouco de informação a respeito da psicologia, a respeito do comportamento humano, para as pessoas, né, que estão aí nos assistindo. E o tema de hoje é autoestima. Então, como eu disse, eu quero que vocês fiquem bastante à vontade para fazer os seus comentários, para contar uma experiência, para tirar suas dúvidas, para que essa interação aconteça, porque é o que realmente é mais positivo, né, nessas lives. Bom, o que significa então autoestima? Autoestima, não chega, assim, é um sentimento, na verdade uma percepção de si mesmo. Então, como cada pessoa se enxerga, como cada pessoa percebe as suas qualidades, os seus defeitos e o quanto a pessoa aceita o jeito que ela é. Claro que isso não significa que as pessoas elas são engessadas, muito pelo contrário, né? A nossa percepção é muito dinâmica. A gente consegue sempre ter algo para melhorar, sempre ter algo para aprimorar dentro das nossas habilidades, dentro das nossas capacidades e do nosso jeito de ser. E é na interação com o outro que a gente vai percebendo que existem outras possibilidades além do que a gente enxerga com relação a nós mesmos. Então a autoestima, ela é parte, né, do ser humano. E ela é muito importante nas relações que nós vamos estabelecer por toda a nossa vida. Então, quando nós somos crianças, nós não temos uma percepção muito ampla do que é autoestima. A gente não pensa a respeito do que a gente gosta na gente ou do que a gente não gosta. A gente vive, né, os momentos com uma percepção um pouco mais limitada da parte de autoconhecimento. Aos poucos a gente vai ficando mais velho, vai entrando na adolescência, aí sim é que a gente começa a ter uma percepção mais apurada da questão da autoestima. Aí o grupo fica muito importante nessa época da vida, nessa fase da vida, e por isso a gente começa a se comparar e a adequar tanto a nossa aparência quanto o nosso comportamento de acordo com aquilo que nos é interessante ou daquilo que nós gostaríamos de ser ou do jeito, ao grupo que nós gostaríamos de pertencer. Então tudo isso ele vai determinando, né, as nossas escolhas de como nós vamos nos comportar a partir do momento em que a autoestima passa a fazer parte da nossa vida e dos pensamentos, né, que nós temos todos os dias. Então,
é muito difícil, não existe um certo sobre a autoestima, existe um adequado, que é você conseguir realmente ter essa percepção de que cada pessoa é um universo, de que cada um de nós temos uma ilimitada gama de possibilidades do que podemos ser. Então, quando a gente pensa a respeito disso, a gente começa a perceber que a comparação é algo que nos faz muito infelizes, né? Então, o que acontece? Quando a gente é adolescente, como eu disse, nosso grupo social, os nossos amigos são muito importantes. Então, a gente tem aquela galerinha que usa as mesmas gírias, que fala mais ou menos a mesma coisa, que tem os mesmos interesses. Então, se é a turminha que é do cabelo colorido, a gente vai pintar o cabelo. Se é a turminha que é mais intelectual, então a gente vai fazer passeios, vai fazer coisas referentes a cultura, a arte, o estudo. Então, isso vai determinando algumas coisas do nosso comportamento. Isso traz características da nossa personalidade que foi construída lá atrás na nossa infância e que se revelam de uma forma concreta na adolescência e daí a partir da adolescência, né, para a nossa vida adulta até a finitude da nossa vida. E aí a gente vai conseguindo perceber também de coisas que a gente gosta e de coisas que a gente não gosta. E isso tudo acontece na nossa juventude, né? A juventude é a época da experiência, de viver coisas diferentes, de conhecer pessoas diferentes. Mas na verdade, isso tudo vai sendo aprimorado com o passar do tempo. Pois bem, então a gente passa pela adolescência, que geralmente tem toda uma questão de oscilações de humor, é uma época conturbada, a gente está nessa busca de saber quem somos, essa busca da aceitação social. Então, a nossa autoestima é algo que fica em evidência o tempo todo, né? A gente começa a pensar, nossa, eu gosto de quem eu sou, mas quem eu sou, né? Então, a gente vai começando a pensar a respeito disso. Quando a gente entra na fase adulta, aí é que a questão da autoestima fica realmente muito clara. Porque aí nós vamos fazer escolhas mais duradouras, né? Os nossos relacionamentos afetivos, a escolha da nossa faculdade, da nossa profissão, ou de não ter uma faculdade, enfim, do destino da nossa vida na fase adulta. E por que essas escolhas, né, que são tão, às vezes, relacionadas só à parte financeira ou à parte de aptidões, tem a ver com a autoestima? Porque as nossas escolhas, elas estão embasadas no que a gente acredita que somos capazes de fazer. Se eu acredito, se eu me olho e vejo que, isso daí não é pra mim, eu nem tento, eu não vou me arriscar. Porque, né, é natural do comportamento humano evitar o estresse e evitar a frustração, né? A gente não tem muita tolerância para a frustração. Então, se é um caminho que você não acredita que você é capaz de seguir, você simplesmente não segue. Isso, né, lógico, não vou generalizar. Existem pessoas que fazem, que se arriscam, que são mais aventureiros, né, mas naturalmente são assim, mas uma grande parte das pessoas não, elas acabam se nivelando de uma forma assim um pouco rebaixada, talvez, porque não acreditam, né, nessa capacidade. E aí, onde é que começa isso? Lá atrás, né? Quando você era criança, quando você queria fazer alguma coisa e alguém falava assim, não pode, não faz, não deve, toma cuidado, né? Então, às vezes, a gente acaba deixando de viver algumas experiências, ou por medo, ou por insegurança, né? E isso, dependendo da intensidade em que essas vivências não acontecem, então elas podem sim impactar em como a gente vai se perceber quando, né, na idade adulta. Então, aos poucos, a gente vai começando a perceber que a autoestima faz parte de tudo que a gente faz, de todas as nossas escolhas,
né? Seja de um relacionamento, ou de se manter num relacionamento também que às vezes não está sendo muito positivo, mas você começa a pensar que talvez não seja assim, você não mereça nada melhor, ou que você é culpado de algumas coisas. Então a autoestima, ela tem várias características que podem impactar na nossa saúde mental, né? Quando a gente tem uma baixa autoestima, quais são as principais características? Então, são pessoas extremamente inseguras, são pessoas mais tímidas, são pessoas mais submissas, pessoas que têm muita dificuldade de estabelecer relacionamentos de uma forma mais ampla, pessoas que têm um pouco de, assim, são um pouco negativas, né? Porque elas acabam desenvolvendo um comportamento de se perceberem inferiores, né? E aí aos poucos elas vão começando a também são pessoas com poucos amigos, né? Pessoas que têm uma vida um pouco mais solitária, mais isolada, porque elas não se gostam, né? Elas têm uma dificuldade de aceitar a forma como elas são. E isso pode se impactar para várias questões, né? De ser pessoas, assim, de se tornar uma pessoa um pouco mais amarga, de ser uma pessoa com, né, uma conduta que é de difícil convivência. E pode sim, né, a baixa autoestima, ela é relatada como um dos sintomas de diversas patologias, ou psicopatologias, como por exemplo a depressão, né, algumas coisas relacionadas aos complexos. Então tudo isso vai impactar realmente na nossa vida adulta, e que o movimento social de hoje, né, dos dias de hoje, acabam também impactando na vida até das crianças. Como eu disse no início, algumas gerações atrás, a gente não pensava nisso enquanto a gente era criança, porque a gente queria brincar. Não é que a criança não é vaidosa, não gosta de se cuidar, não é isso. Mas a percepção que se tem do bonito ou feio acaba tendo hoje um impacto diferente até nas crianças, né? Porque existe um movimento muito intenso e muito forte de que a gente precisa se enquadrar a um padrão, como se fosse possível, né? E não é. Todas as pessoas e cada pessoa é muito única, é singular, é ímpar. Não existe como a gente ser igual a ninguém. É importante, sim, a gente ter um pensamento do cuidado da saúde, né? E saúde em todas as esferas, de saúde mental, de saúde física, de tomar alguns cuidados que são importantes, mas não significa que é muito perigoso, né? É muito complicado você entrar nesse ritmo buscando um ideal, principalmente físico, que é o que está mais em evidência, que não compete, que não faz sentido para você, né? Então a gente precisa ter essa percepção muito clara de quem nós somos e do que é importante pra gente, para evitar entrar, né, nesse ritmo de que você precisa se enquadrar o tempo todo num padrão, ou o tempo todo em ser de tal jeito ou ter tal coisa, e às vezes isso não fazer sentido nenhum para quem você realmente é, né? Esse processo de autoconhecimento nem sempre é fácil, nem sempre ele é muito tranquilo, às vezes ele é bem turbulento, porque das nossas qualidades é muito fácil a gente falar, não é? Então a gente fala, eu sou inteligente, eu sou carinhosa, eu sou amiga, eu sou assim, proativa, eu sou animada. Mas quando a gente começa a falar dos nossos defeitos, a gente tem um pouco de dificuldade, né, para reconhecê-los, para aceitá-los,
né? Mas é importante perceber e ter a consciência de que todas as pessoas são duais. Então nós temos sim muitas qualidades e nós temos sim alguns defeitos, e eles vão ter que coexistir, né? Eles vão conviver com a gente por toda a nossa vida. Então essa percepção de si, do que é importante para você, é o que vai fazer a diferença na hora das escolhas que você vai fazer, principalmente na vida adulta. De saber que existem vários caminhos a seguir para a conquista, às vezes, de um mesmo objetivo. Mas o caminho que vai ser bom para você vai ser aquele que você escolher. Vai ser aquele que fizer mais sentido para você. Então, as redes sociais, elas têm um bombardeio de informações, né? Algumas são muito positivas, são muito boas, outras nem tanto, outras são muito ruins. Então, quando a gente começa a pensar, né, na nossa autoestima, e de perceber que às vezes você pode ser taxado de estranho, de esquisito, porque você não entra, né, nesse ritmo de não, porque eu quero fazer do mesmo jeito que tal pessoa fez, porque eu quero ter o mesmo cabelo que tal pessoa, o mesmo corpo. A gente acaba parecendo que está excluído disso, né? Desse ritmo. E às vezes é bom estar excluído disso, para que você possa realmente revelar a sua real essência, né? Isso é muito difícil às vezes, né? Precisa, às vezes, eu penso que de muita coragem para você bancar quem você é. Porque pode beirar, tem que ter um cuidado muito grande para não beirar a arrogância, né? De achar que não, é do meu jeito, eu sou desse jeito mesmo, eu não quero mudar. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de você ter uma clareza muito, muito verdadeira de quem você é, né? E aí existem algumas dicas que eu vou dar para vocês sobre como desenvolver uma boa autoestima, ou uma autoestima elevada. Primeira coisa que é muito interessante da gente fazer é da gente perceber o que a gente pensa da gente, né? Um exercício que a gente pode fazer, que seria bem legal, pega um pedaço de papel e começa a se apresentar para uma outra pessoa, né? Colocando o que você gosta de fazer, quais são os seus sonhos, o que você acha que é importante na vida, quais são os seus valores. Pode sim colocar suas características físicas, mas tentando buscar a maior quantidade de informações que você sabe sobre você. E isso é um exercício muito interessante, né? Depois, se vocês fizerem, aí vocês colocam, né? Podem acessar minha página no Facebook, depois vou pedir para o pessoal do portal colocar o endereço e fazer os comentários, né? De como é que foi essa experiência de contar para alguém ou tentar se apresentar para uma outra pessoa através da escrita. Porque daí, quando a gente lê, a gente tem uma percepção diferente, né? Do que só o que a gente pensa. Uma outra coisa é desenvolver dentro da sua rotina momentos em que você faz o que você gosta. Nesse ritmo que a gente vive, às vezes a gente perde um pouquinho a gente esquece de ter 5 minutinhos que sejam para que a gente possa pensar no que a gente fez durante o dia. Então, geralmente pode ser isso no final do dia, de como foi o seu dia, de como você, o que você fez de bom, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de positivo, o que você pôde fazer para ajudar outra pessoa, ou o quanto você se desenvolveu mais no seu trabalho, ou você se dedicou mais nos seus estudos. Então, pode parecer que são coisas que não estão relacionadas à autoestima diretamente, mas estão. Porque quando a gente
ajuda uma outra pessoa, ou quando a gente consegue superar uma dificuldade que nós tínhamos no trabalho, quando a gente consegue resolver aquele problema, quando a gente consegue ir bem, ter um bom desempenho naquela prova, isso tudo alimenta de uma forma muito positiva essa percepção de que nós somos capazes. Então, talvez a gente duvide da gente mesmo, né? A gente pensa, não sei, eu acho que é muito difícil, eu acho que talvez isso não seja, acho que não vai dar. Então a gente já começa estabelecendo uma barreira para algo que talvez, se a gente tentasse, traria um resultado muito legal, muito bom. Então, são pequenos exercícios, e principalmente um exercício de monitorar os seus pensamentos, né, os nossos pensamentos, de ok, eu estou diante de uma situação que é desafiadora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir a essa dificuldade ou essa situação, essa circunstância? Então tudo isso vai alimentando, né, a nossa autoestima. Outra coisa é essa questão realmente da nossa relação com o nosso corpo. O nosso corpo é nosso templo, então é importante que exista esse cuidado em não que você precisa ser exatamente como aquela pessoa, como uma pessoa X ou uma pessoa Y, não é isso, mas você tem que saber o que é bom para você. Como é que eu gostaria de estar daqui um mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano? Se é mais magra, então você tem que saber que você precisa se disciplinar na alimentação, fazer a prática de exercícios físicos, fazer uma verificação médica, clínica, para verificar se está tudo bem, se está tudo correndo bem, e persistir nesse movimento. Se ter um novo relacionamento, então às vezes eu vejo que as pessoas elas entram e saem de um relacionamento sem esse tempo de estabelecer o que a pessoa quer para ela, né? A gente acaba idealizando muito uma relação, mas a nossa relação com a gente mesma a gente acaba ignorando. E é a relação que a gente precisa ter mais bem estabelecida, né? De saber lidar com os momentos de solidão. Isso não significa, eu não quero mais ninguém, então eu vou ficar sozinha. Não é isso. Mas é de ter a ideia, né, de que a felicidade que a gente procura está dentro da gente, né? Muitas vezes a gente acaba colocando isso fora, e aí quando a gente não acha, a gente fica preocupado e falando assim, a gente fica com raiva, a gente fica frustrado. Poxa, mas como assim, né? Por que eu não fui feliz, ou por que o outro não me fez feliz? Mas se você está procurando a felicidade fora de você, então você não vai encontrar, porque você está procurando no lugar errado, né? Então a resposta de todas as nossas angústias, de todas as nossas dúvidas, estão dentro da gente, né? E aí, nesse sentido, a autoestima ela tem um papel fundamental em como nós vamos conseguir resolver as nossas situações do dia a dia. Porque quando você está com a autoestima bem estabilizada, né, elevada, você entende que aquela circunstância ela é passageira e que você vai conseguir superá-la, né? Você se arma de todos os recursos que você tem, seja, né, seja a sua inteligência, seja a sua proatividade, a sua iniciativa, a sua determinação, para vencer essas adversidades, né? Quando a gente está com a autoestima baixa, tudo parece que é negativo. Então a gente começa também a não a ter uma percepção até distorcida das coisas que acontecem, né? Então, se acontece alguma coisa no seu trabalho, porque a culpa foi minha. Ou se alguém faz algum comentário a respeito do seu trabalho, é difícil a gente, quando a gente está com a autoestima baixa, perceber que pode ser uma crítica ou que vá fazer com que você cresça, né? Então, a gente sempre recebe como uma ofensa ou como algo muito negativo.
e não precisa ser dessa forma. Então, esses pequenos hábitos de pensar a respeito da nossa vida, de pensar a respeito dos nossos objetivos, e isso é fundamental, ter objetivos concretos de curto, médio e longo prazo, faz com que a nossa autoestima também fique melhor, né? Porque você acredita que você vai conseguir estabelecer aqueles planos e realmente realizar todos aqueles sonhos. E uma vida que não tem objetivos, ela perde um pouco do sentido. Então é importante, sim, para nossa autoestima, ter grandes sonhos, né? Por mais impossíveis que eles possam parecer, isso não é a questão da possibilidade ou não que vai fazer com que você não sonhe, né? Que você não possa sonhar. A gente pode sonhar com o que a gente quiser. Se vão ser realizados todos os sonhos que nós tivemos, pode ser que não. Mas pode ser que sim. Por que não? Então, isso é algo que faz com que realmente a nossa autoestima ela seja mais estável, de todos os dias a gente conseguir perceber que acontecem coisas muito boas na nossa vida. O fato de estar aqui, de estarmos tendo esse momento, é algo positivo, né? Então, quando alguém elogia o seu trabalho, ou quando alguém faz com que você retribui o seu sorriso, então não precisa ser algo muito grande para que esses pequenos detalhes eles conseguem realmente alimentar, né, a nossa autoestima de uma forma muito positiva, né, e prazerosa. Aí, outra questão que a gente pode fazer, né, para a gente melhorar a nossa autoestima, é buscar a autorrealização de todos os nossos trabalhos. Existem pessoas que fazem o que gostam. Existem pessoas que têm no trabalho uma única forma de subsistência, mas que não é algo que traz essa autorrealização, né? Então, é muito complicado lidar com isso. Mas eu penso que sempre existem várias formas da gente lidar com as situações do nosso dia a dia. Então, se aquele trabalho é o que está me fornecendo meu alimento, meu abrigo, né? Então, claro que você pode almejar coisas melhores. Eu acho que a gente sempre pode almejar coisas maiores e melhores. Mas melhor não só no sentido de retorno financeiro, mas melhor no sentido de, olha, eu quero poder produzir mais, eu quero poder me sentir mais feliz com o que eu estou fazendo, eu quero poder impactar de uma forma positiva na sociedade, e tudo isso vai trazendo, né, essa motivação, como o Ribamar falou, né, para que aconteçam coisas boas na sua vida. E que isso não fique, às vezes a gente pensa, isso aconteceu, mas foi sorte, né? Mas aí a gente está também menosprezando e diminuindo a nossa capacidade e toda a ação que nós fizemos, todo o esforço que nós fizemos para ter esse resultado, né? Então, a partir do momento em que você desenvolve, né, essa capacidade de acreditar em si mesmo, todo o seu mundo muda, né? Porque você começa a estabelecer, como eu disse, metas maiores. Então, se você andou até aqui, aí você pensa, eu acho que é o meu limite. Um passo a mais já é avanço. 2 passos é mais avanço, é o dobro de avanço, né? Então, da gente sempre estabelecer uma meta que acaba sendo um pouco maior do que a gente acredita. Se a gente chegar próximo, se a gente chegar, né? Então a gente, assim, vai aos poucos desenvolvendo essa fé em si mesmo, essa autocredibilidade.
né? Então isso é algo que é bastante importante, de fazer com que a gente realmente acredite que nós somos capazes. Claro, nem todo mundo é capaz de tudo, sim, sem dúvida, mas se a gente não conhecer as habilidades que nós temos, a gente não vai conseguir saber do que a gente é capaz. Então, apesar da juventude ser a época em que a gente mais experimenta coisas, mais a gente vivencia coisas diferentes, é na idade adulta, né, quando nós realmente somos mais independentes, no sentido de, bom, eu trabalho, me sustento, então eu vou poder fazer eu vou tentar, vou arriscar, né? Porque eu consigo bancar aquela escolha. Então é quando a gente começa, é a época mais propícia para a gente cometer fazer essas novas escolhas. Não são cometer erros, mas cometer acho que cometer não é o termo mais adequado, mas de se lançar nesses novos desafios, nessas possibilidades. E se a gente pensar, mas nossa, será, né? Sempre a gente tem aquela insegurança de que não é o momento certo, né? Mas quando é o momento certo para as coisas, né? A gente vive sempre numa rigidez muito grande de que é o tempo certo de se relacionar, de construir família, de terminar a faculdade, de fazer isso, de fazer aquilo, mas na verdade não existe um padrão, né? Não existe uma regra que se aplica a todas as pessoas, até porque cada vida é muito, muito única, né? Não dá pra gente dizer que só porque então eu sou psicóloga, que eu tô aqui no Japão, que é uma experiência maravilhosa que eu estou vivendo e que isso necessariamente tem que acontecer com todas as pessoas, né? Tem algumas pessoas que nunca vão sair do país de origem. Isso não significa que a vida delas vai ser pobre de experiência. Muito pelo contrário, né? Cada dia a gente vive coisas maravilhosas, né? E se a gente ter esse treino, porque é um treino, desse olhar para tudo de bom que acontece, a gente acaba desenvolvendo, né, essa autoestima elevada. E um outro termo que a gente pode falar numa outra oportunidade, que também fala sobre resiliência, de que é essa capacidade de lidar com as situações e de conseguir extrair o melhor de todas as circunstâncias, independente se elas são boas ou se elas são ruins. Até porque o bom e o ruim também faz parte do nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala sobre autoestima, quando a gente busca esse autoconhecimento, o mais importante é estar disposto a fazer essa viagem interior, que, como eu falei no começo, tem horas que ela não vai ser talvez tão agradável, porque a gente precisa também entrar em contato com os nossos defeitos, com essas peculiaridades da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Mas é fantástico quando você consegue se perceber de uma forma integral, né? De saber que sim, existem muitas coisas que você pode melhorar, mas que também existem coisas que você é muito bom, né? Que você é fantástico. E esse movimento, quando você começa, às vezes você fica até um pouco assustado de falar assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de fazer tal coisa. E aí você vai lá e faz. E isso amplia o seu horizonte para você mesmo de uma forma incrível, né? Que vai trazendo e vai assim, realmente aumentando, né, tudo o que a gente tem de possibilidade, porque o mundo é repleto de possibilidades, né? Então, uma outra dica para a gente melhorar a nossa autoestima é fazer coisas, são duas. Primeira, de vez em quando você se propor a fazer algo que te dá medo. Não é para pôr a vida em risco, não é nada disso, né? Mas
de algo que você falava, nossa, eu acho que eu tenho medo de fazer isso, né? E com toda, lógico, com segurança, você se arriscar, né? Seja de fazer uma aula de dança, seja de fazer um curso novo, seja de fazer uma viagem, ou falar com uma pessoa que você tem interesse, ou mudar o seu visual. E isso é muito importante, né? A gente fazer essa coisa que a gente tem medo. E também, ao mesmo tempo, fazer algo novo. Algo que você nunca imaginou. Aula de piano, aula de pintura, saltar de paraquedas, ir no parque de diversões, aula de mergulho, enfim. Algo que você jamais pensou em fazer, mas que é algo novo. E como eu disse, né, sempre com segurança, você ter essas novas experiências. Isso traz um up, né, na nossa autoestima, porque às vezes a gente perde um pouquinho, né, desse desejo do desconhecido, que na adolescência é muito frequente, né, é muito constante, mas que às vezes na nossa vida adulta a gente fala, não tem por que fazer isso é bobagem, né? Mas quando a gente consegue fazer algo novo, isso traz uma alegria, né? Uma satisfação que é muito legal. Claro, pode ser também uma situação ruim? Pode, mas aí você também começa a ter essa percepção de que, ok, eu tentei isso, porque no primeiro momento eu achei que poderia ser bom, não foi bom. Então, isso também traz conhecimento de, ok, isso eu não gosto. Não sabia que não gostava, mas agora sei que não gosto. É sempre nesse equilíbrio de informações, do que a gente realmente gosta e do que realmente é importante, do que a gente não gosta e que é irrelevante para a nossa vida. Isso, como eu disse, vai determinar todas as nossas escolhas. E aí, quando a gente fala de relacionamento, porque isso é o que eu percebo que mais fica em conflito com relação à autoestima. Os relacionamentos, eles servem geralmente, e na maior parte dos casos eu penso que é pra gente aprender alguma coisa, né? Então, um relacionamento positivo é aquele que faz e que respeita a individualidade do outro, né? Principalmente a questão da autoestima. Então, para se relacionar com as pessoas, você precisa estar bem, né? Você precisa se sentir feliz, né? Então, assim, nada melhor do que começar ou estabelecer ou manter um relacionamento quando você sabe de tudo que você gosta, quando você realmente se conhece. Isso é que vai trazer, né, essa estabilidade emocional, que é tão importante, né, quando a gente fala de um relacionamento. Então, a gente precisa, né, nesse mundo que tem 1 milhão de estímulos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é muita informação, é tudo muito junto, todos os estilos, todos os grupos. A gente precisa saber quem a gente é para saber onde a gente se enquadra, em qual grupo a gente consegue ter as melhores experiências, poder ser quem somos, né? E assim, ser feliz, que eu acredito que esse é o objetivo de todas as pessoas, né? Bom, vou só voltar aqui um pouquinho, porque eu perdi uma pergunta, só um minutinho. Da Érica, falando sobre como é que a gente faz essa viagem interior. Então, Érica, boa noite, né? Obrigada pela sua participação. Não existe uma receita pronta, né? Algumas pessoas utilizam a meditação, outras pessoas acabam partindo por um caminho mais espiritual, né? Mas o que a gente, como eu disse, né, dei algumas dicas no começo, depois, né, você pode voltar um pouquinho, mas é assim, você precisa ter esse movimento de prestar atenção em você,
nas coisas que você gosta, nas coisas que você não gosta, dentro do seu cotidiano, você ter essas atividades que te trazem prazer, que te trazem essa satisfação, que você está fazendo algo por você e para você. Lógico, a gente tem que tomar cuidado para não ser muito extremo nesse sentido, né? E acabar se isolando porque só faz as coisas do jeito que gosta, né? A gente precisa ser flexível também e saber ceder, até porque a gente convive né, em sociedade. Mas o que a gente gosta de fazer não pode interferir no nosso, né? Interferir não, a gente não pode deixar de fazer ou omitir o que a gente gosta em favor do grupo o tempo todo. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de ir a exposições de arte, nem sempre ela vai ter no grupo de amigos pessoas que também gostam. Isso não significa que ela tem que ir todo dia numa exposição de arte, mas isso também não significa que ela tem que deixar de ir porque ela não tem companhia, né? Então, às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer coisas sozinhas, seja uma viagem, seja um passeio, seja ir a algum lugar, ou ir a algum evento, ir a algum show, numa exposição, no cinema, passear no shopping. Tem pessoas que não conseguem fazer essas coisas, viver isso sozinhas, né? Elas precisam de uma companhia. Isso não é ruim, mas precisa perceber se isso acontece se você realmente não consegue fazer as coisas sozinha, né? Você precisa, é importante que a gente consiga conviver com a gente mesmo e se bastar, né? Sem deixar as nossas relações interpessoais de lado, porque elas são também fundamentais para a nossa saúde emocional, mas também de conseguir ter essa capacidade de curtir um tempo sozinha, de curtir pensar na própria vida, de ter esse tempo para estabelecer novos sonhos e novos objetivos. Então essa viagem é um caminho que cada um vai trilhar sozinho e da forma como achar mais adequado, né? Mas prestar atenção nos pensamentos que a gente tem, em como a gente se comporta no nosso dia a dia, como por exemplo, eu vou ter uma festa, né? E aí, como é que você se sente, né? Quando você tá pronta, você olha no espelho e fala: nossa, ok, esse é o melhor que eu consigo, esse é o melhor de mim, né? Então, quando a gente consegue extrair esse melhor de mim, e você olha para o espelho e se sente satisfeita, a sua autoestima está ok. Agora, quando você fica maluca, quando tem um maluco, no sentido de, gente, eu tenho esse evento, eu tenho essa festa, como é que eu vou, o que eu vou fazer? E aí você, né, assim, isso te causa mais desconforto do que alegria por participar de uma festa. Então isso é um sinal de alerta para, opa, peraí, por que eu estou me sentindo dessa forma, né? E de realmente começar a perceber esses pequenos pensamentos que acontecem, porque começa assim, né? Quando a gente tá num processo de desenvolver uma baixa autoestima. Então, é o outro, a visão do outro, o olhar do outro, a impressão do outro que sempre conta. E aí a gente acaba deixando um pouquinho, né, de lado o que conta pra gente. E isso para a autoestima não é positivo, né? É importante, lógico, que você considere, né, se é um evento... sei lá, social, então você vai existem as regras sociais que a gente vai se adequar a elas, mas isso não significa que você vai ter que abrir mão o tempo todo do seu jeito de ser para poder satisfazer o outro, né? E isso te causar, né, uma sensação ruim. Então, né, espero que você consiga, né, descobrir
esse caminho para o autoconhecimento. É óbvio que a psicoterapia, né, o processo terapêutico com o psicólogo, ele pode te ajudar nesse sentido de descobrir e de revelar as suas habilidades, as suas potencialidades. Então, né, a terapia com certeza ela pode te ajudar, né, a descobrir esse caminho de entendi, então é nesse sentido, porque né, o psicólogo vai pontuando e vai clareando algumas ideias do que você tem para você mesmo, né? Eu sempre digo que no processo terapêutico a gente só ilumina, né, um pouquinho para que a pessoa consiga trilhar o caminho, né? Sempre o caminho é de cada um, né? Não existe nesse processo não é à toa que chama autoconhecimento, então não dá para alguém fazer isso para você. E você nem pode permitir que alguém te diga exatamente como você deve ser ou como você só a gente que sabe, né? E se a gente não sabe, é importante que a gente descubra, né? Que a gente consiga descobrir. Então, queria... Deixa eu ver se tem mais alguém que tem algum comentário. Olá, Bruno, boa noite. Essa questão do egoísmo, a gente... São características de cada um, né? Se você tá manifestando esse desejo, porque isso de alguma forma te incomoda, né? Então, aos poucos, a gente vai trabalhando, né? Assim, de pensar que por que só do meu jeito é bom, né? Às vezes a gente perde um pouquinho de possibilidades, de experiências, porque a gente fica muito fechado, né? Então, é bom que a gente consiga desenvolver um pouco dessa flexibilidade, né? Mas aos poucos você vai conseguindo também, né, buscando informações, buscando tentar mudar o seu jeito, porque a primeira o que é mais importante quando você percebe algo que é ruim em você é essa disposição para mudar, né, essa vontade de ser melhor. E como eu disse, todos nós temos coisas para melhorar na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso modo de ser. Mas a nossa essência é muito incrível, porque, como eu disse, dentro de cada um de nós a gente tem um potencial ilimitado. Então, o mais importante é que a gente consiga estar disposto para evidenciar esse potencial, evidenciar essa coisa boa que a gente tem, e com isso a gente acaba influenciando realmente as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente pensa, como eu disse, né, eu vou falar de autoestima, eu vou falar de mim mesmo, e isso acaba o meu relacionamento com o outro não tem nada a ver com a minha autoestima, mas tem sim. Tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, elas estão, né, literalmente relacionadas com essa questão da nossa autoestima. Então, vamos caminhando para o final. Opa, só um minutinho. Ai, gente, peraí, que eu cliquei numa coisa errada aqui. Novamente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, dizer, né, agradecer ao Portal Me por essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Como eu disse, né, o pessoal, vou deixar o endereço da minha página no Facebook. Então, se vocês tiverem alguma outra dúvida, tiverem se tiverem algum outro comentário, né, como eu disse, eu me comprometo a responder todos eles depois. E vou pedir para que vocês compartilhem o vídeo, para que vocês divulguem a informação dessas lives que estão acontecendo semanalmente, né? Eu tô aqui a cada 2 semanas para poder falar um pouquinho mais sobre coisas, né, questões que estão relacionadas com a comunidade brasileira aqui no Japão, e não só aqui, mas de uma forma geral.
Aí eu peço então que vocês, né, sugiram, façam as sugestões de temas que vocês gostariam de ver, seja sobre a questão de educação, a questão de relacionamento, a questão de saúde mental, alguma questão de transtornos. Então vocês podem sugerir e aí a gente vai adequando os temas de acordo com as sugestões de vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Desejo uma excelente noite, um excelente dia, né, para todos vocês, e a gente se encontra daqui a 2 semanas. E compartilhem esse vídeo, compartilhem essa iniciativa do Portal Me, para que a gente possa aí, né, assim, divulgar as informações e poder chegar, né, essas pequenas orientações que a gente dá aqui para o maior número de pessoas possível. Então, conto com vocês, espero vocês daqui 2 semanas. Quero aprender japonês. Ok. E a gente se vê. Muito obrigada, até mais.